Tirando o chat eu consigo. Bem, pessoal, boa tarde. A todas, todos, todes, sejam bem-vindos à terceira turma do curso de extensão, elaboração de projetos de pesquisa na área de ensino de língua espanhola. Eu sou o Antônio Ferreira, sou coordenador dessa atividade de extensão, sou professor, né, atuo na UFRJ, sou lotado no Colégio de Aplicação e também sou docente do programa de Letras Neolatinas, na área de estudos linguísticos de língua espanhola. Então, como eu disse, essa é a terceira oferta desse curso. A primeira foi presencial, a segunda já foi remota, e essa está sendo iniciando hoje também remota. É um curso curto, né, de 7 encontros síncronos, e mais uma parte das atividades que são atividades lá no Google Classroom. Eu vou passar algumas informações para vocês. Só que ele acaba não sendo um curso de metodologia científica tradicional, né? Então, assim, a gente não vai aqui ter um curso de metodologia tradicional, até porque nesse formato remoto, a grande vantagem é você poder convidar outros colegas para dividir com você essa atividade extensionista, né, da universidade. Então, no ano passado, o curso teve o título de Conversas com Especialistas. Esse ano, eu atribuí o título, o subtítulo, né, do curso como Perspectivas Teóricas. Então, o que nós teremos aqui são convidados que vão falar um pouquinho da sua parte de fundamentação teórica, né? E no último encontro, sim, uma fala mais metodológica. Então, o meu papel hoje aqui é apresentar um pouquinho, né, rapidamente o curso, para que eu também já possa introduzir o assunto do dia, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o interesse de quem fez a inscrição. Nós temos, assim, pela lista, aproximadamente 77 ou 76 pessoas. A gente sabe que nesse universo remoto, às vezes as pessoas fazem a inscrição e não necessariamente comparecem, ainda mais quando é uma atividade extensionista também gratuita, mas espero que esse curso possa também aí, atender os diferentes interesses. Então, aqui nessa turma, tenho amigos, amigas, né, pessoas que eu já conheço de outros contextos. Nós temos doutores, mestres, mestrandos, mestrandas, profissionais que atuam na educação básica, que estão afastados da universidade, pessoas da área da pedagogia de língua inglesa, não só de língua espanhola. Então, eu achei interessante incluir todo esse grupo, porque há uma parte, né, das linguagens da humanidade que pode ser interessante para todos. Então, acabei sendo bem flexível no aceite dessas inscrições, tá? Então, como nós temos aqui perfis identitários, né, de pesquisador bem diferentes, né, o curso pode acabar tocando cada um de uma forma diferenciada também, né? Então, assim, o título da minha fala de hoje, para introduzir aqui o curso, é essa que está aí para vocês, Pesquisas na área de ensino de espanhol. Mas antes de falar, de fato, desse tema, eu preciso dar algumas orientações em relação a como o curso vai funcionar, ok? Só para mencionar também, eu sou a vice-líder do LILA, que é esse Laboratório Interdisciplinar Latino-Americano, que é um grupo de pesquisa vinculado ao UFRJ, e sou membro integrante do grupo de pesquisa de ensino-aprendizagem de espanhol, que está na UNILA, coordenado pela professora Maria Eta, e o LILA pela professora Mariluce Guberman. Eu gosto de destacar a questão do grupo de pesquisa porque isso é muito importante nessa esfera acadêmica que a gente vai iniciar hoje, ok? Bem, então, passando algumas orientações, aí já são registros da primeira turma, que era pequenininha, da segunda turma, já uma turma grande, né? Boa tarde para quem está chegando. Como eu disse, essa é a terceira oferta de um curso que é desenhado realmente para ter 20 horas. Então, pensando as 20 horas, nós teremos esses 7 encontros síncronos, e dos 7 encontros síncronos, a cada encontro vai ter material, compartilhamento de textos, atividades reflexivas lá pelo Classroom, ok? De fato, certificado. Olá, Peter, tudo bem? Eu já disse aqui no início que tem muitos amigos, muita gente querida. Obrigado pelo interesse para a gente dialogar aqui, né? Então, é um certificado de 20 horas. De fato, esse certificado, né, o participante com direito ao certificado receberá direto no seu e-mail pela PR2, perdão, errei a pró-reitoria, não é a PR2, eu acho que é a PR5, se não me falha a memória,
que é a Pró-Reitoria de Extensão. Então, quando o curso finaliza, depois que eu envio o relatório, né, das atividades, das aulas, cadastrando isso no sistema, o FRJ leva um tempinho para a emissão desse certificado que vocês vão receber pelo e-mail, mas a gente vai mantendo contato pelo Classroom até vocês receberem esse certificado, ok? Então, desses 7 encontros, para a certificação, é exigida a presença pelo menos em 5 desses encontros e também a participação nessas atividades reflexivas. Nessa terceira edição, por conta, né, também assim do cansaço do remoto, eu resolvi reduzir a duração dos encontros síncronos, né? Então estamos todos já um pouco cansados diante da tela, muita gente já retornou ao trabalho, então resolvi reduzir as atividades síncronas para que mais gente pudesse ser incluída nessa atividade e participar, tá? Mas em relação às atividades assíncronas, como eu disse, cada aula será postado um material, com textos, indicações de leitura e algumas atividades reflexivas, algumas individuais e outras colocadas ali como se fosse um fórum, né, para que vocês participem. Coloco aí o meu e-mail, o meu e-mail para dúvidas, para informes, né, que é o e-mail que vocês receberam, já lá o retorno de aceite. Só para ficar claro, essa conta aqui do Meet, ela não está vinculada a essa da letras.frj, por isso que vocês não vão receber o lembrete pela agenda do Google Meet, então se organizem, né, para que vocês não possam aí perder nas próximas sextas-feiras os outros encontros. Eu só peço, por favor, que vocês entrem nesse código do Classroom. Eu estava, agora eu não posso ali reduzir a tela, porque eu estou com outro computador, né, aqui me ajudando projetado. Desse quantitativo, por exemplo, que nós já temos aqui presente, de 36 pessoas, lá só tem 12 no Classroom. No ano passado, eu resolvi mandar o convite direto. Posso fazer isso, tá? Mas, se for possível, já acessem lá, porque é justamente lá nessa página do Classroom que eu vou compartilhar, por exemplo, esse PowerPoint, os textos, as atividades reflexivas vão ficar lá, tudo isso, ok? E esse pedido para acessar o Classroom, ele já estava no e-mail, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade, é só me mandar um e-mail, ou depois, dependendo aqui de como seja o andamento das atividades, depois eu mando lá o convite direto. Então, acho que já falei um pouquinho da frequência, da certificação, que a certificação será pela própria, né, UFRJ, vocês vão receber um certificado bonito pelo e-mail, mas normalmente ele leva um tempo, então acredito que até março vocês já recebam, ok? Sobre normas de convivência no ambiente remoto, quero já comunicar que em casos de imprevisto de conexão, de cair, vou retornar, como vocês também vão retornar. Tem uma cachorrinha que às vezes late, então isso pode incomodar alguns. No ano passado, funcionou da seguinte forma, às vezes, né, a conexão não estava muito boa, aí todo mundo acabava fechando as câmeras para que a gente tivesse uma conexão melhor e a gente vai avaliando, tá? Cada caso, cada momento, cada situação, cada sexta-feira. O que também funcionou muito bem no ano passado, e eu queria fazer esse pedido para vocês, porque, como hoje eu vou ter que correr bastante para dar conta, né, do recado do dia, talvez a gente possa sempre programar que o professor convidado vai ter 1 hora aí para a sua exposição, mais ou menos, e os 30 minutos finais para uma conversa com a turma, tá? Isso não impede de vocês irem participando aqui pelo chat, mandando questões. Caso o professor consiga, né, no caso hoje aqui, eu lendo o comentário naquela hora, já posso inserir na minha argumentação aqui, mas a gente sempre vai deixar um momento final para ouvir, né? E o Classroom também vai ser esse momento de compartilhamento. Até porque, assim, eu, Antônio, acredito muito numa formação continuada, né, que não deixa de ser, né, um curso de extensão, pensando nas demandas que esse grupo traz, e não necessariamente eu querendo impor uma linha, um pensamento, né? Então, assim, o curso de extensão ele se modifica pelas demandas que quem participa, né, no caso aqui os professores, apresentam, tá? Só que por questões logísticas, às vezes, assim, se a gente começa a responder algumas questões antes do tempo, o planejamento do que foi pensado para a fala não se descontinua e a gente não consegue dar conta. Tudo bem?
para vocês dessa forma. Também esqueci de falar, para quem está chegando, bem-vindo, bem-vinda, né? Nós temos aqui professores e professoras de diferentes estados, né? Isso é muito, muito interessante, até porque a pesquisa circula nesses estados, né, no Brasil de uma forma diferenciada, e aí há temas de localidade, grupos de pesquisa que adotam práticas específicas, isso é muito rico aqui para a nossa conversa, ok? Agora sim, já dei os informes do curso, acho que posso iniciar com o meu tema do dia. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta rapidinha em relação à logística, ou se eu já posso começar. Não? E nós também temos esse recurso, né, de levantar a mão, a gente pode usar sem nenhum problema, ok? Então, acho que já vou iniciar. Então, me coube nesse primeiro encontro, né, fazer uma introdução em relação ao universo. Eu gosto de falar dessa palavra, universo, porque é um universo que você começa a fazer parte, né, mas poderia ser um contexto da pesquisa acadêmica, e pensando, né, como está a pesquisa na área de ensino de espanhol, quais são os aspectos teóricos e metodológicos que iniciantes, né, esse curso é muito pensado para quem está iniciando aí a vida acadêmica ou quem está retomando, e aqui a troca de experiência vai ser muito significativa, porque, como eu falei, nós temos já doutores, mestres, mestrandos, né, muita gente com experiência acadêmica, então a gente vai poder dialogar, mas a minha fala acaba sendo muito direcionada para quem vem para cá, vem para esse curso buscando encontrar um caminho, né? E como professor da pós-graduação, também é uma possibilidade, né, de atrair possíveis pesquisadores para o programa de letras neolatinas. Então, também tem esse papel de colaborar. Tá? Então, assim, o que eu queria deixar claro, como não é um curso de metodologia tradicional, e vocês vão ver isso nos outros encontros, o meu papel aqui como coordenador e aquele que estará presente em todos os encontros é de colaborar quase como uma assessoria, uma mentoria, tá? Para aqueles que também precisam de um diálogo. Mas como eu dividi aqui a fala de hoje? Para a gente pensar que quem está se aproximando ao universo da pesquisa acadêmica, há algumas demandas que são necessárias, e são demandas, de fato, né? Ou melhor, caminhos que são necessários. Então, eu divido esses caminhos em um bloco de caminhos de uma natureza mais filosófica, e aí eu estou pensando filosófica no sentido mesmo de conhecimento, e há toda uma demanda, né? Ou seja, esse pesquisador interessado ele precisa dar conta também de um caminhar mais de prático, de natureza aí metodológica. Tá? Então, quando a gente pensa esse caminhar de natureza mais filosófica, é entender que as comunidades, né, científicas, e aí que eu estou falando das comunidades, da comunidade dos hispanistas ou dos interessados na área de ensino de espanhol, esses pesquisadores eles foram construindo no decorrer da história uma memória coletiva, né? Uma memória de comunidade profissional, que são saberes, discursos que circulam, quase, na verdade, um histórico da profissão que quem mergulha no universo da pesquisa acadêmica precisa dar conta. Né? Então, assim, de uma certa forma, quando a gente vai desenvolver um projeto de pesquisa, que é onde eu pretendo chegar hoje no final da fala, justamente ele precisa conhecer um pouco esse repertório que foi construído em uma determinada área. E aí aqui a gente está pensando na área de ensino de espanhol. Então, isso é uma das demandas. Então, antes de você pensar no projeto como algo a ser elaborado, porque eu entendo o gênero do projeto, algo de uma natureza mais prática e metodológica, há certos caminhos, né, que o pesquisador precisa trilhar. E conhecer o histórico da profissão é uma delas. Tá? Quem fala muito de memória da comunidade profissional é o Almeida Filho, um autor que não se reconhece mais como linguista aplicado, mas como cientista aplicado da linguagem. A gente pode, algum dia, falar sobre isso, mas é importante a gente conhecer a área, né? Então, a área de ensino, que a área vem produzindo. Uma segunda demanda que é muito urgente nesse universo, como eu chamei, no contexto acadêmico, é pensar que o pesquisador ele precisa já, no seu projeto, construir uma identidade, com muitas aspas, né? Até porque essa identidade ela vai sendo mutável, ela vai sendo modificada, a gente não pesquisa
é a mesma coisa sempre, né? Então, vou dar meu exemplo pessoal. Eu sou fruto da UFRJ, de graduação, mestrado, doutorado numa determinada área, e só no pós-doc que eu vivenciei uma área que eu construo hoje mais, reconheço mais como uma identidade epistemológica, sendo da linguística aplicada. Então, entrar no universo da pesquisa é saber que esse interessado, esse pesquisador em formação, ele vai construindo aos poucos essa identidade ideológica, para alguns ideológica, para outros epistemológica, mas de fato o que eu estou chamando é de uma orientação. Então, essa orientação teórico-analítica, ela precisa estar muito clara, né, com esse pesquisador, mesmo que ela modifique, não há um problema. Então, quem já vivencia esses contextos, né, de congressos, atividades formativas, é muito comum quando as falas se iniciam, né, dos eventos, de onde eu falo? Bem, eu falo de tal eixo teórico, de tal linha, de tal corrente, né? Elton, acho que de novo o seu microfone está aberto. Então, assim, essa identidade epistemológica a gente vai construindo, mas, de uma certa forma, um projeto de pesquisa ele não pode ter muitas mesclas ou um diálogo que talvez não seja diálogo, né? Assim, linhas que talvez se chocam. E, com o tempo, nesse mergulho do universo acadêmico, a gente vai vendo aquilo que dialoga, aquilo que não dialoga, tá? Um outro aspecto, antes de entrar nas demandas de natureza prática, o que eu considero é, cada vez mais, né, a pesquisa como um mecanismo, como uma voz política. Isso não era algo presente no passado, né, nas primeiras investigações da área de ensino de espanhol, mas cada vez mais os nossos trabalhos são trabalhos interventivos, trabalhos que modificam realidades locais, institucionais, às vezes com demandas nacionais. Então, quem fala muito nessa linha das pesquisas acadêmicas como também um braço da política linguística, política educacional, é a professora Thelma Jimenez. Então, no passado, a gente tinha a realização de uma pesquisa pelo mero fato de você concluir uma etapa da vida acadêmica, ou de você pesquisar um determinado aspecto, né, da língua, descritivo, ou às vezes até um aspecto de ensino, mas não tinha um tom político, acadêmico, de posicionamento. Isso está muito presente nos estudos da nossa área de língua espanhola de forma recente, né? Nas últimas pesquisas aí, vamos colocar dos 10 últimos anos. Então, essas demandas de natureza filosófica seria a porta de entrada para quem quer se aventurar nesse universo da pesquisa acadêmica. Então, às vezes, eu recebo assim, alguns e-mails ou conversando com os colegas que querem logo ir para a demanda de natureza prática, metodológica, elaboração de um projeto, sem um pouco vivenciar ou parar para refletir nessas demandas de natureza, né, epistemológica, filosófica. Claro que são demandas que se dialogam, eu acho que eu vou conseguir mostrar isso para vocês, mas há certas etapas que precisam ser vivenciadas, tá? E quando eu penso assim de demandas de natureza prática, de fato, antes de você elaborar, né, o seu projeto de pesquisa, que é um gênero que vai ser muito comum aqui no curso, você precisa, de uma certa forma, ter uma vivência de letramentos acadêmicos. Não é? Você precisa ser leitor de diferentes gêneros acadêmicos que circulam. Então, leitor e produtor de resenhas, de artigos, de resumos, de pôster, de banner, conhecer gêneros como congressos acadêmicos. Você precisa ter estratégias e rotinas de estudo, de fichamento, de técnica de sublinhar. Né? Então, que do contrário, vivenciar isso tudo, né, como uma novidade no âmbito já como aluno da pós-graduação, caso a pessoa consiga ser aprovada sem vivenciar algumas rotinas, pode ser uma tarefa muito árdua. No período de 2 anos ou 4 anos, você ter que dar conta de algumas carências formativas. E isso são carências formativas durante muito tempo, como foi também na minha própria formação, de não ter um debate sobre letramento acadêmico, sobre escrita acadêmica. Né? Então, o que está aí nessa coluna de demandas de natureza prática são etapas que são necessárias para quem se interessa por esse universo. Né? Então, assim, eu só posso produzir um projeto de pesquisa com qualidade se eu conheço esse gênero, se eu sou leitor desse gênero, né? Se eu tenho o hábito de ler textos acadêmicos, se eu conheço, e aí dialogando com um bloco de natureza filosófica, se eu conheço a produção científica da minha área, do que está circulando sobre um determinado assunto. Tá?
Então, tendo essas estratégias de rotina, de estudo, e também se ambientando e se aproximando do letramento acadêmico, nós temos aí algo mais facilitado. São etapas, né? Ou seja, elaborar um projeto de pesquisa e as suas etapas se transformam numa tarefa mais fácil, mais tranquila, né? Não se transforma num pesadelo, tá? Então, pensando nesse primeiro bloco de natureza epistemológica, como a gente pode, então, se aproximar ao que a área vem fazendo, como eu posso me aproximar a diferentes linhas teóricas. Então, para quem já fez esse curso ano passado, que temos aqui alunos que fizeram ano passado e estão retornando, né, esse ano, eu também abri, né, o curso no ano passado, talvez a minha fala ela está diferente do ano passado, mas possa se repetir em alguns momentos, mas eu já tinha falado que, pensando, então, para essas demandas do primeiro bloco, de novo, produção científica da área, como eu posso me aproximar uma possível identidade com muitas aspas, epistemológico, ideológico, de orientação, através de alguns caminhos. Então, que caminhos são esses? Conhecendo os diretórios dos grupos de pesquisa, daquela área que você tem interesse, por isso que eu destaquei os grupos que eu participo, conhecendo o banco de teses de dissertações da CAPES, para verificar o que a sua comunidade científica vem produzindo, vem fazendo nos últimos anos, consultando sites de programa de interesse, né, possíveis programas de pós-graduação que você tenha interesse de ser aluno, então conhecendo inclusive as linhas de pesquisa dos professores. Não adianta, por exemplo, você preparar um projeto na área de fonética e fonologia do espanhol e querer se candidatar para uma vaga da minha linha, por exemplo, né? Estou dando um exemplo pessoal do programa de letras não latinas porque eu não tenho esse interesse de pesquisar um fone, né? Ou pesquisar a realização de um determinado som, mas em relação ao ensino, sim. Então, há algumas etapas anteriores que são necessárias antes da elaboração desse tão sonhado projeto de pesquisa que a gente vai falar, né? Conhecer os editais, então eu coloquei aí um exemplo, né, do nosso programa, dos programas da UFRJ, que são os editais que já, quer dizer, o edital estava disponível, teve um probleminha, foi retirado, mas nós já temos um cronograma, então, inclusive, conhecer os momentos de seleção, como se dá a seleção. Antigamente era a seleção presencial, agora nós temos a seleção remota, o que muda. Então, são etapas anteriores e que se complementam a isso que eu acabei de falar, dessas demandas de natureza filosófica e prática. Tá? E um outro elemento que aí assim, mantém uma memória muito recente e viva do nosso universo, né? Ou seja, pensando da área aqui de língua espanhola, que é o recorte do nosso curso, é você saber qual é a produção científica dos eventos da sua área. Então, eu coloquei aqui 2 eventos da BH, né, da Associação Brasileira de Hispanistas, que eu sou, no momento, vice-presidente dessa associação. Então, teremos um evento no ano passado, né, no próximo ano, melhor dizendo, em 2022, em São Paulo, e tivemos um remoto no ano passado, e aí essas atas, esses resumos, esses trabalhos vão mostrando o que está sendo produzido. De uma certa forma, também vai nos atualizando em relação às demandas que surgem, como esses pesquisadores se inserem, como eles desenvolvem aquele tom político que eu disse, né, de trabalhos interventivos, cada vez mais presentes. E tivemos esse ano o 19º Congresso de Professores de Espanhol. Então, memória que está circulando nessa área, o que está sendo feito? Então, eu fiz um rápido levantamento para esse curso, né, do que circulou no Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol. Claro que, assim, não li os resumos, não daria para ler mais de não sei quantos resumos. Fiz esse levantamento pelos títulos, então palavras, né, mais palavra-chave do título em si, aquilo que se destacava mais, e aí nós temos um panorama. Então, quando a gente pensa o que a área vem produzindo ou o que a área produziu, isso é importante para a gente observar onde podemos também atuar nesse debate, onde a gente pode se inserir, onde a gente pode, na verdade, complementar, onde a gente pode responder uma lacuna que exista, né, em relação a um debate teórico. É claro que esse levantamento ele pode ter falhas, mas, de uma certa forma, eu acho que esse levantamento que eu fiz, ele reflete muito assim, temas que que podem ser protagonistas, né, no determinado momento, e a gente está pensando o ano de 2021. Então, não vou ler todos, porque depois vocês vão ter acesso a esse material, mas assim, vamos pensar que
Tecnologias foi um assunto protagonista, então as pessoas continuam falando sobre novas tecnologias, ensino não só do 3.0, que eu parei no 3.0, mas 4.0, 5.0, muitos trabalhos aí sobre ensino remoto. Então, de uma certa forma, como o contexto que a gente vive também modifica, né, e acaba ambientando novos estudos, novas demandas. E um outro destaque que eu queria fazer em relação a esse tópico que eu coloquei como práticas institucionais, 27 trabalhos. O que seria isso? Eu acho que aí está um pouco da originalidade dos estudos da nossa área, né, do hispanismo, pensando aqui no recorte de ensino de língua espanhola. São trabalhos e pautas, né, pautas científicas que vão tentar responder demandas institucionais, demandas de uma determinada rede, de Secretaria Municipal de Educação, ou do Estado, ou de âmbito dos institutos federais, ou de alguma municipalidade. Então, nós temos cada vez mais pesquisadores que conseguem perceber que a sua localidade de trabalho, o seu contexto de trabalho, também é espaço de pesquisa. Isso foi uma mudança epistemológica que nós tivemos na área nos últimos anos, né? Até então, o professor não se via como pesquisador da sua realidade profissional. Então, aí tem um panorama, claro que a gente ainda tem as pesquisas de cunho descritivo, descritivo discursivo, mas muitas na área de ensino, né, de formação de professores. Como eu falei, é um levantamento muito rápido para que vocês pudessem ter só uma amostra. Claro que analisar título é perigoso, né? Esse levantamento que eu fiz daria aí mais um trabalho científico. Por que analisar título é perigoso? Porque eu fui pela palavra-chave. E aí, quando você analisa o resumo, você vê muitas coisas, né? Talvez uma palavra-chave que está ali no título não necessariamente é o que acaba sendo o protagonista do resumo, mas aqui traz um dado interessante para a gente pensar em como eu, né? Por que eu fiz essa tabela? Como eu, pesquisador ou futuro pesquisador, acabo me inserindo nessa área, nessa comunidade científica e como eu posso contribuir, né? Porque a gente faz pesquisa também para contribuir para a área, para a nossa realidade institucional, de trabalho, não é? Então, pensando agora ainda, né, nesse campo de natureza filosófica, é pensar que, nesse primeiro bloco em que estamos, a linha, se eu fosse mostrar para vocês de onde eu falo, de fato, eu falo da LA, da Linguística Aplicada. Todos os professores do curso falam aqui, dessa edição, falam da LA? Nem todos, né? Talvez outros professores possam ter outros interesses teóricos, mas o curso nasce um pouco dessa perspectiva, né, de sanar uma carência histórica que nós tivemos na área de ensino de espanhol. Então, quando eu falo carência histórica, isso já está assim, comprovado em alguns textos, né? Então, tem um da Márcia Paraquete, eu tive a possibilidade de escrever um no ano de 2020, vou compartilhar lá com vocês, que, de uma certa forma, alguns debates teóricos que nós tivemos encabeçados aí por outras comunidades profissionais, como, por exemplo, dos professores de língua inglesa, eles não chegaram no Brasil na mesma época para algumas línguas. Então, é pensar que, por exemplo, a linguística aplicada, que é a área que eu acabo me filiando, ela chega no Brasil por volta de 1960, 1970, nos primeiros programas de pós-graduação, e aí vamos pensar a PUC São Paulo, com a professora Antonieta Celani, mas o que a comunidade de língua espanhola estava fazendo em 1970? Estava discutindo linguística aplicada? Não. A comunidade de língua espanhola, que talvez ainda nem seria uma comunidade, ou de interessados, de língua espanhola eu digo de interessados, em 1970 estava falando ainda sobre gramática e tradução. Estava falando, né, assim, nem o ensino comunicativo ainda estava presente nas nossas práticas, porque o ensino comunicativo, que vem, né, com essa corrente anglo-saxônica de linguística aplicada que chega no Brasil e afeta principalmente, né, modifica a prática dos professores de língua inglesa, essa corrente comunicativa ela só chega na área de língua espanhola, de ensino, por volta dos anos 90. Então, vocês observem assim, o descompasso. Então, a linguística aplicada ela começa a surgir por volta no hispanismo, como uma área, como uma identidade, como um campo científico, dos finalzinho da década de 90 para o início de 2000. Então, assim, mal ou bem, dos anos 70, 1970 no Brasil, até 1999, a área de língua espanhola não se aproximava muito dos debates, né? Então,
Estou toda hora passando o slide no computador errado. O que nós temos, de fato, né, de acordo com autores brasileiros atuando aí no ensino de língua inglesa, né, como Moita Lopes, Antonieta Celani, Branca Fabrício, e aí Pennicook, que não é brasileiro, mas nós tivemos alguns giros epistemológicos da linguística aplicada que nós, da comunidade científica de língua espanhola, ainda estamos nesse processo de entender esses giros. Né? Então, quando a gente pensa um projeto científico, nessa linha do que eu falei, do filosófico, do epistemológico, a gente precisa entender, né, quais são essas áreas, quais são essas linhas em que vamos nos aproximar ou não. Quais são essas linhas em que vamos inserir o nosso estudo ou não, e não meramente, esse estudo é da LA porque faz isso, né? Porque está preocupado com a escola. Então, quando a gente tem esses giros epistemológicos, e aí eu coloquei alguns para vocês, interdisciplinar, transdisciplinar, dessas nomenclaturas todas, mas, de fato, assim, se a gente fosse fazer uma síntese desses giros epistemológicos que o próprio Moita Lopes, né? E aí pensar LA no Brasil é pensar que os autores que acabam encabeçando muito esse debate são Antonieta Celani, Moita Lopes, né, que são os principais, o professor Almeida Filho, apesar de não se reconhecer mais como defensor da LA, porque ele linguística aplicada, ele pensa a ciência aplicada da linguagem, mas também é um nome importante para a gente se aproximar e vincular os nossos projetos de pesquisa a essa ciência interdisciplinar. Mas fazendo uma síntese aqui para vocês em relação a esses giros epistemológicos, é pensar que tivemos um primeiro momento, né? Então, entendendo e definindo a LA como uma ciência que está preocupada com os problemas, com questões que envolvem linguagem no mundo social, mas pensar que um primeiro momento a LA esteve vinculada a uma aplicação da teoria. Então, pesquisas voltadas para o ensino, mas que aplicavam um determinado construto teórico. Depois, um outro momento que a linguística aplicada não estava restrita ao contexto pedagógico. Depois, um giro epistemológico que a própria linguística aplicada ela se transforma em uma ciência indisciplinar. Então, ela deixa de ser inter, né, já que a proposta da LA é sempre um diálogo com outras áreas, mas pensando na indisciplinaridade, e aí tem alguns nomes, aparece aí para vocês, né? Transgressivo, mestiço, indisciplinar ou da desaprendizagem, justamente dessa onda que pensar só teorias de ensino de línguas não dá conta da complexidade do mundo social. Então, é uma ciência, uma área que não se encaixa mais numa disciplina. Por isso que ela é transgressiva, ela é uma indisciplina, né? Tanto que esse conceito que aparece aí da desaprendizagem, da professora Branca Fabrício, é a necessidade da gente reconstruir tudo, da gente reaprender, né, algumas questões da nossa área para que a gente possa colocar em prática. Né? Então, ela usa esse conceito de pensar de forma diferente, da desaprendizagem, desaprender para ressignificar. E o que vem muito, né, circulando nos últimos estudos é um novo giro epistemológico, que também aí já os pesquisadores da área de língua espanhola, e aí eu estou citando a Matos, Silva Júnior, já encabeçam também esse movimento. Então, ao mesmo tempo que há um descompasso teórico, né, da área de língua espanhola para as outras línguas que acabaram introduzindo debates importantes, como o da LA, nós, hispanistas, também estamos correndo atrás, tentando nos adaptar, tentando sanar esse lastro histórico. Então, já temos muitos trabalhos numa linha de linguística aplicada sulear. Então, a professora Angela Kleiman, em 2013, num livro em homenagem à professora Antonieta Celani, organizado pelo professor Moita Lopes, ela traz um conceito dessa LA, do soleamento, mostrando que pesquisas em LA, elas têm um compromisso interventivo. Então, isso é muito, muito interessante. Né? Então, a LA, e por que esse caminho interventivo? Porque, de acordo com autores da nossa área, né, da linguística aplicada, pesquisas que adotam essa fundamentação teórica, elas sempre tiveram um compromisso com a política linguística e educacional do país. Então, de fato, as pesquisas que se assumem LA, mesmo com essa sendo LA uma indisciplina, né, às vezes se aproximando muito das ciências humanas, elas precisam, de uma certa forma, mudar uma realidade, trazer ali o leitor para um debate.
E aí o que os estudos de LA de Sulliamento vão propor é que a gente repense quais são essas vozes que comparecem no nosso trabalho, de onde são essas vozes, de onde falam. Então, de uma certa forma, a gente continua valorizando as vozes e os saberes de um norte, do norte, mas pensando do norte físico do mapa, ou a gente começa a repensar a valorização de autores que também estão num sul, e passa esse sul deixar de ser geográfico e passa a ser um sul que também produz conhecimento, né? Passa a ser um sul epistemológico. Então, durante muito tempo, né, a gente sabe que o que se produzia em linguística aplicada relacionada ao ensino de espanhol vinha da onde? Da América Latina, incluindo o Brasil? Não era uma pesquisa produzida, inclusive, por brasileiros para brasileiros, que é algo que é uma demanda, né, dos últimos anos, mas sim uma linguística aplicada, pautada em quê? Na Espanha, principalmente. Na Espanha como único centro produtor de conhecimento. Então, quando a gente pensa numa LA do sulhamento, a gente está pensando justamente de valorizar os saberes que circulam no nosso continente, né? E também não é totalmente descartar o que é produzido, né, no norte, e aí a gente está pensando aqui a Espanha como um norte, mas saber que algumas reflexões não se encaixam mais com esse projeto de política, de pesquisa política que a gente precisa desenvolver para as nossas realidades institucionais, de trabalho, né? Então, se a gente parar para pensar a produção sobre linguística aplicada, que ainda circula na Espanha, ela ainda está muito focada em algumas questões que acabam destoando, sendo muito distantes dos nossos interesses do Brasil, tá? Então, basta só você analisar anais de congressos em que o foco seja linguística aplicada na Espanha, que a gente vai ver ainda hoje muitos trabalhos voltados para os estudos de interlíngua, para os estudos contrastivos, para os estudos voltados para as questões metodológicas. E no Brasil, a gente já, mesmo com esse atraso, né, de algumas áreas, aí, assim, é o que eu disse, né, um atraso da área de língua espanhola, pensando alguns debates que circularam em outras línguas antes, a gente ainda está desenvolvendo uma LA muito mais aplicada e interessada à nossa realidade aqui latino-americana, tá? Então, assim, quando eu estou falando isso aqui muito rapidamente, por conta do nosso tempo, mas, de fato, quando um pesquisador se insere e busca desenvolver um projeto e apresentar para um programa, ele precisa dar conta desse conhecimento, né? Ou seja, precisa acompanhar o que está sendo discutido na área para que ele possa idealizar aí caminhos de pesquisa. Então, falar rapidamente de um aspecto que é muito importante, né, de se considerar, bem, se é um projeto de pesquisa, muitas pessoas demonstraram interesse nesse curso, tentando aplicar o tema do curso a projetos de ensino, claro, que podem ser implementados também, né? Então, o interesse de participar desse curso não é desenvolver um projeto de pesquisa, mas sim de ensino. Mas pensando nos projetos de pesquisa, é saber que se o seu trabalho vem para contribuir para uma área científica, você precisa conhecer a historiografia, né? Você precisa conhecer um pouco desses momentos de altos e baixos, né? Do ensino daquela língua que você propõe pesquisar, porque esses aspectos da historiografia são importantes, né, para o desenvolvimento de alguns estudos, principalmente quando você tem um papel agentivo e político naquela pesquisa que você desenvolve, né? Você assume esse discurso. Com isso, a gente só trouxe aí alguns temas para debate. A gente tem muitas publicações questionando, né, esse período político, né, de inserção do espanhol no currículo no decorrer da história da profissão. E aí trouxe estudos da professora Eras Fernandes, que mostra, né, que há um excesso de textos legais, que muitas das vezes esse professor ele desconhece. Então, assim, como você pode desconhecer textos que vão ser importantes para a produção científica daquela área? Então, é mais uma demanda, mais uma carência que esse professor precisa dar conta. E aí depois há uma citação que vocês vão poder ler com calma, que também leva a entender, né, como nós podemos contribuir com as pesquisas que vão ser desenvolvidas, né? E aí é um debate que vem surgindo muito nos últimos anos, e aí eu acho que a reta final dessa parte mais epistemológica para a gente passar para a prática,
de pensar, claro, como eu falei, nada impede da gente dialogar com autores do norte geográfico, do norte epistemológico, né? Mas que esse norte epistemológico ele não seja o norteador. A gente não quer mais usar a palavra norteador, a gente quer, na verdade, solear os debates e mostrar pesquisas que sejam pensadas no Brasil, por brasileiros, para brasileiros, considerando novas demandas, né? E aí, em estudos recentes, aqui fiz o recorte de um texto de 2022 da Paraquet, há muitas questões sociais, culturais, históricas que estão, né, gritando, sendo protagonistas aí nos nossos estudos, e isso também que vai ser desejado, vai ser esperado de alguém que se apresenta na pós-graduação, alguém que desenvolve um estudo de TCC, né? Então, assim, como você também vai colaborar e contribuir para contextos novos, demandas novas, silenciamentos, sujeitos que estão à margem, como isso tudo pode tomar voz, não porque sempre teve voz, mas não era protagonista nas pesquisas. Então, como a gente pode dar esse destaque a partir de agora? Então, é pensar que dos últimos anos, se a gente para considerar que as primeiras dissertações e teses na área de língua espanhola são em torno aí de 1980 para cá, a gente também teve nos últimos anos uma mudança nesse esquema que aparece aí para vocês, que essa mudança ela é muito considerável, né? A gente precisa considerar bastante. Então, de um passado de pesquisas muito quantitativo, de levantar ocorrências de usos de preposição, de ocorrências de realização de pronome, né, muito numa linha de pesquisas mais descritivas e que, de uma certa forma, vem por um posicionamento positivista, a gente teve uma ruptura para a inserção, de fato, de pesquisas mais qualitativas, ou seja, rompe a perspectiva, né, teórica epistemológica para pesquisas que vão valorizar mais o quê? O local, o sujeito, né? Então, assim, há desenhos de pesquisa que a gente vai poder ver aqui no curso que acabariam bebendo, né, de instrumentos de geração de dados. Antigamente a gente falava instrumentos de coleta, então, de entrevistas, histórias de vida, análise de documentos. Então, a gente tem pesquisas que vão saindo de uma construção mais positivista, em que se valia a generalização do estudo para diferentes realidades, e dos últimos anos para cá a gente tem pesquisas na área de ensino de espanhol mais focalizadas, mais pensadas para grupos direcionados, para questões específicas, e isso é um grande avanço. Tá? E claro que isso também corresponde, né, de uma certa forma, a como a área vem se construindo, a área vem desenvolvendo, ok? Como eu disse, para quem chegou depois, a gente vai ter um tempo aí para conversar ao final, mas quem quiser colocar uma pergunta aí pelo chat não tem problema, né, para que vocês possam lembrar também, ok? Agora, aspectos de natureza mais prática, que eu acho que, assim, quem procura um curso de elaboração de projetos pedagógicos busca, de fato, o caminho das pedras, né? Como eu posso elaborar um ótimo projeto, como esse projeto pode ser aceito. Mas na linha de pensamento que eu venho construindo, eu estou mostrando justamente que isso que eu falei até aqui é uma demanda, né? Então, assim, eu não posso pular etapas. Eu preciso, inclusive, antes de mergulhar aí nos aspectos de natureza prática, eu preciso dar conta de um caminhar teórico para, inclusive, chegar a, por exemplo, produções como essas, que estão aí aparecendo para vocês. Então, além de fazer um mergulho em relação ao que a área vem produzindo, eu também preciso conhecer textos no âmbito metodológico, né? Então, vou citar o livro, né, das minhas colegas de grupo de pesquisa, da UNILA, esse Investigado em Língua Estrangeira, da professora Gretel, da professora Mariaeta, da professora Marília. Nós temos um livro importantíssimo, que é o livro Professor Pesquisador, da Bortoni Ricardo, que é, assim, a referência para quem, assim, quem não tem um livro quem não tem uma orientação, quem não conhece, assim, nenhum livro de desenho metodológico, está buscando algum, esse não está disponível, que eu saiba, não está disponível em PDF, mas, assim, é um livro que eu recomendo, né, até porque mostra para o leitor muito bem
essa diferença de uma pesquisa positivista para uma pesquisa qualitativa ou para uma pesquisa mista, mas, ao mesmo tempo, o desenho de um projeto pedagógico, um projeto de pesquisa, o que é demandado. Nós temos várias outras, né? Como o livro da professora Desirê Mota-Roth, que é uma grande referência da nossa área para o estudo de gêneros discursivos, sequências didáticas, é um livro recente de produção textual. Então, quem entra nesse grande universo precisa dar conta também dessas leituras, né? Porque essas leituras, de uma certa forma, vão apresentando quais são os gêneros que circulam. Então, assim, no próximo slide, assim, quase uma síntese do que eu falei antes. Claro que esse professor tem que ser leitor, tem que ser produtor de gêneros acadêmicos, conhecer aquilo que vem sendo desenvolvido, né? Mas, de uma certa forma, nisso tudo que vem sendo desenvolvido na área, qual tema pode ser relevante para que, de fato, ele encontre esse objeto de investigação, né? Esse objeto de investigação ele precisa ser totalmente original, inclusive as pessoas perguntam isso numa seleção de doutorado. Não necessariamente, porque também assim, a gente não pode reinventar a roda todo dia. Rômulo, vocês vão receber lá no Classroom, depois eu vou voltar a esse lembrete, a esse material no PowerPoint, mas esse último livro das pedrinhas, né? É até legal essa imagem das pedrinhas, que são caminhos que a gente vai trilhando, orientações de dissertações em teses, em que consiste. Esse livro é muito bacana para quem orienta também, para quem aqui no curso já é professor, né? Como eu falei, que nós temos aqui diferentes perfis, porque como a gente orienta alguém? Normalmente a gente orienta alguém pelas experiências que nós tivemos, boas e ruins, né? E esse livro, ele também traz uma reflexão muito interessante do ponto de vista do futuro orientador, né? Mas vocês vão receber isso tudo lá com calma. Voltando no aspecto da originalidade, às vezes a originalidade ele está justamente na abordagem que você propõe como caminho, né, teórico. Então, sobre isso eu não vou mais falar por conta do tempo, eu acho que fica o convite, né? Nisso que eu mostrei que existiu, que ocorreu, houve uma ruptura de pesquisas de linha positivista, quantitativa, para pesquisas de natureza qualitativa, isso também é decorrente, né, do entendimento de como o professor era visto no passado e como o professor passou a ser visto a partir do finalzinho da década de 80 e início de 90. Então, nós, professores, independente do nível em que atuamos, né, de cursos livres, professores particulares, professores da educação básica, do ensino superior, mas principalmente esses professores que não estavam no contexto universitário, eles passaram a ser vistos como professores também investigadores, né? E aí, assim, como eu disse, né, faço o convite para a leitura desse livro da Bortoni Ricardo, mas, de fato, essa citação que aparece aí resume muito o que eu acho que o curso quer convidar também. O curso quer convidar aqui o professor que está aqui, né, participando, que, de fato, ele esteja mais atento ao que acontece na própria prática. O que acontece ao redor dele, né? O que acontece ali na sua sala de aula, no seu contexto de atuação, porque, de uma certa forma, aquele contexto ele é um contexto potencial para o desenvolvimento de pesquisa, né? E aí acaba com essa ruptura que era muito vinculada à pesquisa, de uma certa forma, de natureza quantitativa, que o professor que está na escola não faz pesquisa, só o professor que está na universidade, né? Então, a gente teve uma ruptura também no final dos anos 80 para 90, de quem é aquele que produz conhecimento, né? Então, assim, nós, nos nossos artigos, TCCs, dissertações, teses e projetos, o que nós queremos também é contribuir para a ciência, para o discurso científico da nossa comunidade, mas a gente pode estar fazendo também política linguística nos nossos estudos. Eu acho, eu trouxe daqui a pouquinho um exemplo prático até da professora Gretel e da professora Maria Eta, que elas usaram no curso do ano passado, para mostrar muito bem, para ilustrar isso um pouco que estava na citação anterior, como a gente pode estar mais atento ao nosso contexto, ou seja, como às vezes a gente fica buscando uma ideia de pesquisa, eu preciso de uma ideia, e talvez essa ideia já está ali, né, no seu dia a dia, basta você ampliar a lente e ficar mais atento ao seu entorno.
Alguns slides eu acho que eu vou passar, porque vocês vão ter tempo depois para ler, tempo que a gente pode conversar lá pelo Classroom, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança da perspectiva, né, de professor dador de aulas, professor que só dava aula, para esse professor que continua dando aula e assume outras funções, como de investigador, esse professor ele também tem que estar disponível, né? Então, assim, tem que ser um professor que precisa compreender que o trabalho como professor de linguagem, de línguas estrangeiras ou adicionais, ele vai além das suas atribuições ali de só dar aula, né? Então, assim, é uma mudança também de uma perspectiva de trabalho, ok? Bem, eu queria chegar logo ao exemplo, deixa eu ver se eu volto ao exemplo, porque ele casa, cheguei, depois eu volto os slides. Aquilo que eu estava falando do livro do professor pesquisador, daquela citação, né, que a gente pode ficar atento, né, para um possível tema de pesquisa, o que nos envolve no contexto que a gente circula. Esse exemplo da professora Gretel e da Maria Eta foi muito interessante, porque, assim, normalmente existia um caminho que eu coloquei aí usual, mas é um caminho tradicional mesmo, de você construir um tema e um projeto de pesquisa partindo de quê? Vou desenhar um problema, vou desenhar uma fundamentação, pensar essas etapas uma após a outra, né? E o contexto remoto mostrou para a gente, elas tomaram um exemplo do contexto remoto, mas, assim, esse exemplo do remoto, ele funciona para que a gente pense outros exemplos da sala de aula. Justamente um caminho oposto que muita gente acredita, né? Então, mesmo você tendo que vivenciar essa etapa mais filosófica, como eu falei no início, de saber o que a área vem produzindo, você pode fazer um caminho um pouco, eu não digo de trás para frente, mas um caminho que parta, de fato, de uma certa situação mais problemática, ou que demande aí um olhar mais atento. Então, aí elas deram um exemplo de uma situação de aula remota, de escolas, de professores que não foram preparados para vivenciar esse contexto, falta infraestrutura, falta equipamento, para que a partir dessa grande problemática você comece a pensar qual a teoria que embasar, de fato, qual seria uma possível pergunta de pesquisa, que passo a passo você precisa desenvolver para responder essas problemáticas anteriores, né? Então, de uma certa forma, as pesquisas elas não têm que partir só da teoria para a prática, elas também podem, muitas das vezes, os estudos de linguística aplicada e até mesmo de outras áreas, como da AD, por exemplo, a gente precisa conhecer um pouco o lado mais prático, quando nós temos essa etapa mais prática da pesquisa, para que a gente possa ir se aproximando a um recorte mais teórico daquele estudo. Então, esse exemplo que a professora Gretel e a professora Maria Eta, né, Vieira acabaram, um simples exemplo, apresentando no curso do ano passado, eu resolvi trazer, porque justamente às vezes a gente está muito preso ainda na construção de um projeto de pesquisa no caminho tradicional, né? E aí a gente precisa desaprender para ressignificar novos caminhos. E aí, claro, que voltando para perguntas que são importantes, como essas, quais são as contribuições desse estudo? Isso é algo significativo? Vai ser útil, inclusive, para a minha vida pessoal e profissional, né? Existe material bibliográfico, porque a gente também não pode querer fazer um estudo totalmente de algo que, na verdade, assim, não foi documentado ou estudado, que a gente tenha, né, que buscar muita referência que não exista, né? E a gente tem que pensar que quando a gente submete um projeto para pós-graduação, a gente tem um período de realização dessa pesquisa, né? Nós temos etapas que precisam ser seguidas, mas eu vou ter acesso a esse referencial teórico em português, em espanhol, nas línguas que eu domino, né? Como também perguntas como essa. Sendo um assunto já discutido, quais são as brechas, as aberturas que eu posso complementar, ou talvez se eu sigo um outro caminho metodológico, que caminho é esse que eu posso seguir? Quais são as leituras que eu preciso fazer antes? Qual seria a abordagem que é mais interessante para tratar determinado assunto? Então, assim, de uma certa forma, eu acho que o curso ele também vai contribuir para que vocês encontrem esses caminhos, né? Então, assim, o que nós teremos nos próximos encontros também são pesquisadores que vão falar justamente da elaboração de projeto,
quais são os caminhos necessários, quais são os caminhos possíveis, as suas correntes teóricas, quais foram os arranjos que eles fizeram, né, para chegar a determinadas escolhas, porque a todo momento, quando a gente pensa no projeto, e aí a gente já está nessa parte aí de construção de um projeto, quando a gente pensa a construção de um projeto é justamente um caminho, né, a ser seguido, mas claro que esse caminho ele tem ali muitas aberturas, muitas lacunas. Sintetizando o que eu falei até agora, então, uma etapa para a construção desse projeto, do entendimento de referências bibliográficas que são importantes para iniciar e para que a gente possa dar continuidade, a percepção de uma determinada janela aberta, uma lacuna ou um problema que ainda não foi totalmente respondido, ou pode ser respondido por uma outra perspectiva. E também, aí que eu acho que é um pouco mais, uma situação muito complexa, né, para quem está iniciando a atividade científica, é observar, elaborar uma abordagem de tratamento, de leitura desse trabalho científico. Tá? Esse eu acho que é um aspecto mais difícil, porque vai justamente já pensar uma das etapas do projeto pedagógico. Também eu vou compartilhar com vocês, assim, nessa atividade que quem está interessado em ingressar no universo da pesquisa, da pós-graduação, precisa conhecer programas. Hoje em dia, os programas de pós-graduação, e aí coloquei um exemplo da Federal de Juiz de Fora, eles colocam, inclusive, assim, quase dicas, né? 10 dicas para você elaborar um projeto de pesquisa. Então, as questões de natureza metodológica, que eu considero que são as questões mais complexas, né? Porque é um campo que dentro da área nós temos muitas nomenclaturas, às vezes nomenclaturas diferentes para pesquisas que têm o mesmo desenho, dependendo do autor. É algo que nem sempre o pesquisador vivenciou ou o pesquisador leu na sua formação inicial. E no projeto de pesquisa ele já tem que apresentar, tem uma prévia, né, desse desenho metodológico, e eu considero isso um pouco complexo, né, para quem está iniciando, certo? Bem, eu vou colocar aqui no chat algo que eu esqueci de comentar, que é a lista de frequência, né? Sempre quando for por volta aí de 4 horas, eu vou já colocar o link para que vocês possam ter acesso, ok? E conforme eu prometi, acho que a gente tem 30 minutos agora para conversar, né? Assim, não consegui dar conta de tudo aqui do material, mas justamente cheguei num ponto que eu queria chegar, inclusive para propor uma reflexão para casa, né? Já estamos em casa, mas assim vai ser uma reflexão também para atividade assíncrona, justamente das funções e estruturas desse tão sonhado projeto de pesquisa, né? Que cada um já tem mais ou menos desenhado, cada um já tem esboçado, ou que precisa construir, dando conta dessas etapas que eu falei anteriormente, né? Mas que é demandado desse pesquisador o conhecimento dessas etapas que estão aí, em marrom, título, introdução, justificativa, sendo, como eu disse, algumas eu considero mais complexas, como a questão da própria metodologia, não considero tão complexo a questão da fundamentação teórica, mas a gente pode trabalhar nesses aspectos ainda hoje, né, caso não tenhamos aí perguntas, mas se vocês quiserem colocar questões, a gente pode conversar a partir de agora. Infelizmente, por questões logísticas, né, do remoto, não dá para todo mundo se apresentar aqui por conta do tempo, mas vocês vão ter essa oportunidade também de conhecer mais os colegas lá no contexto do Classroom, ok? Bem, podemos abrir para conversar um pouquinho? Do contrário, para dúvidas, questionamentos do que foi colocado até aqui, do contrário, eu falo um pouco mais sobre essa questão do que está aí, né? Quais são as funções e estruturas de um projeto, como eu tinha colocado. Tinha questões mais metodológicas que eu queria tocar, mas, assim, caso não dê tempo, esse material vai ser compartilhado lá no Classroom e a gente vai continuar discutindo por lá. Tudo bem? Porque para a gente conversar, eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela, porque aí eu consigo ver melhor quem está com a câmera aberta, consigo ver melhor um pouco a sala, tá? Tem aqui já um comentário da Luana. Luana, eu vou ler, mas também se quisesse
falar sem problema, tá? A gente pode só apertar o botãozinho da mão para poder aqui compartilhar. Bem, professor, obrigado. Sua fala é um convite à pesquisa na área de ensino de espanhol, já que a nossa área é tão carente. Quando a UFRJ abrirá a seleção de pós-graduação para aluno regular, será remota a seleção? Bem, Luana, obrigado por ter colocado essa questão. Assim, você também ativou algo que eu esqueci de comentar. Bem, o edital já estava pronto na semana passada, mas ele teve um probleminha, então foi retirado para ser colocado de novo, mas nós já temos um calendário prévio, a seleção vai ser remota, sim. No ano passado nós não tivemos a etapa da prova de língua instrumental, esse ano teremos a etapa já da prova da língua instrumental. E a seleção da UFRJ para a área de letras, de quase todos os programas, ela passou a ser anual, então ela não é mais semestral, então é somente uma vez por ano. Normalmente o edital se divulga em novembro, às vezes até um pouco antes, normalmente era antes, era em setembro para a seleção acontecer em novembro, agora a inscrição acontece nesse período de novembro e a seleção será no próximo ano, e o que é demandado do candidato é o pré-projeto. Isso que a gente ia discutir um pouquinho agora, vai poder falar um pouco mais aí no assíncrono lá no Google Classroom, né? Assim, é importante, a sua pergunta me levou a lembrar também que cada instituição tem um modelo. Então, mesmo que eu coloquei ali algumas etapas que aparecem num projeto pedagógico, às vezes a instituição não pede hipótese, porque, por exemplo, no livro da Bortoni Ricardo, ela é contra a hipótese, né? Ela vai para uma outra perspectiva, ela acha que não tem que ter hipótese em estudo qualitativo, por exemplo. Mas a sua pergunta também me levou a retomar algo que eu não falei. Nesses caminhos, nessas demandas, né, que são necessárias para o pesquisador, um aspecto muito importante é que esse aluno que está afastado da academia, né, esse professor que está afastado da academia, quer se aproximar, caminhos interessantes são participar de grupo de pesquisa, fazer disciplina como aluno especial. Então, aluno regular é quando você passa na seleção, você foi aprovado. Aluno especial, você entra em contato com o professor, pergunta se pode participar da disciplina como aluno matriculado, especial, ou aluno ouvinte, sendo optativo, e você pode, inclusive, já antecipar, né, o crédito daquela disciplina. É muito importante quando você é de outra instituição, não conhece muito bem, não sabe como aquele grupo pensa, né, naquele caminho de construção ainda de uma identidade, né, ideológica, às vezes, epistemológica, ou de linha analítica, ter essa oportunidade é muito interessante, né? De aluno especial. Thalita, das etapas do projeto tem mais dificuldade para elaborar o cronograma, até porque a pesquisa acaba se desenhando ao longo do estudo, fica um pouco confusa. De fato, Thalita, o que eu vou falar aqui não seria muito recomendado, assim, porque o cronograma, né, sendo muito sincero, é mais quase uma proforme, né? Porque assim, é igual aquele pensamento de Heráclito. Quando a gente entra no rio modificado, quando a gente entra no rio várias vezes, a gente vai se tornando outro. Quando você entra na pós-graduação, depois que o seu pré-projeto é aprovado, assim, no primeiro mês você já tem ali uma mudança quase total do seu cronograma de trabalho. Então, o cronograma, assim, é uma etapa que é proposta nos projetos justamente por uma organização do pesquisador. E o que eu acho que a banca ela fica mais atenta porque assim, você não pode ter, por exemplo, redação da dissertação no primeiro mês. Você não pode, por exemplo, ter geração de dados no primeiro mês, né? Então, assim, você, normalmente, nas primeiras etapas ali, nos primeiros meses, você vai ter revisão bibliográfica, você vai ter ali etapas de revisão de instrumento de pesquisa, né? Dos instrumentos de dados. Então, é um pouco nessa linha que o cronograma ele é avaliado, mas assim, ele sempre vai ser revisitado, até porque imprevistos acontecem. Algo que eu não falei aqui, que a gente pode retomar no assíncrono em outros encontros, hoje em dia, né, assim, muita gente está deixando de fazer, aí pode ser um perigo para a própria área, para as próprias áreas, né, de humanidades. Muita gente está deixando de fazer pesquisa qualitativa, que envolve sujeito e participante, por conta de aspectos éticos e de plataforma Brasil, que é algo que é demandado, né? Então, normalmente, quem faz pesquisa com sujeito, seu cronograma vai mexer, porque você vai ter que submeter seu projeto de pesquisa aos comitês de ética da universidade, da plataforma Brasil.
tem atraso, isso demora, então, de alguma forma, você vai mexer no cronograma, né? Não tem jeito. Então, muitas pessoas, elas estão indo por uma linha de fazer estudo documental, né? Ana Hill. Tem que fazer estudo bibliográfico, de revisão bibliográfica, porque são etapas que você não precisa de burocracia, certo? Isso. Comitê de pesquisa, às vezes, modifica também aquilo que você pensou. Pessoas que estão vivenciando pesquisa nesse período pandêmico já de quase 2 anos, né? Acabaram mudando o desenho metodológico. Então, assim, de fato, eu acho que etapas complexas de um projeto de pesquisa, desenho metodológico é uma delas, né? Porque demanda desse pesquisador, às vezes, um desenho da pesquisa prático que ele precisa ir construindo, dialogando com a fundamentação teórica, né? E o outro, talvez, é um pouquinho a fundamentação teórica, assim, o que falar nesse projeto de pesquisa, o que pode ser explorado, até onde deve ir, como é feita essa revisão bibliográfica, né? Bem, pessoal, coloquei o link de presença novamente para quem não viu. E agora a gente está aberto para pergunta, para comentário, para outras dúvidas, questões que eu acabei não falando, passei muito rápido, tá? Ana, mas de certa forma é um grande respaldo que você recebe, claro. Isso, Ana também trouxe uma questão fundamental. No último, Antônio, que eu publiquei do meu, lá na UERJ, eu submeti, né? E aí teve uma revista que eu publiquei que eles pediram o número da aprovação do CEP, do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, e é até bom, porque a avaliadora até mandou uma anotaçãozinha, né, sobre uma pergunta e me ajudou bastante. Assim, eu passei na segunda versão. E é muito interessante. E tem muitas revistas pedindo esse número. Isso mesmo, Ana. Assim, tem revista, quer dizer, quase todas estão se adaptando a essa nova exigência, ou de pedir o número de aprovação do Comitê de Ética da própria instituição, ou da Plataforma Brasil, que é a grande, né, a plataforma aí para que envolve aí, de fato, os sujeitos. Então, se você não tem esse código de aprovação, você fica com a pesquisa inviabilizada de divulgar, a menos que você divulgue em revistas que não demandem essa exigência, né? Mas é algo muito perigoso. Então, até isso, quando a gente se propõe a desenvolver um estudo, a gente precisa ter isso em mente, né? A gente precisa saber que, bem, se eu vou fazer um estudo de caso, eu preciso aprovar nos comitês de ética para que eu possa depois circular, porque isso a gente acabou não falando. Quando a gente desenvolve uma pesquisa, claro, está um pouco implícito. Para a gente pertencer à comunidade científica, a gente precisa fazer com que essa pesquisa circule nos eventos, nas revistas. Então, a gente não faz pesquisa mais meramente para o título, né? Então, as pesquisas têm um compromisso também político. Eduardo, a Patrícia deixou uma pergunta aqui no chat sobre como fazer parte do grupo de pesquisa. Deixa eu voltar a elas. Pessoal, vocês estão muito calados, assim, podem falar pelo microfone. Outra coisa que eu também falei, que esqueci de falar, ao mesmo tempo que nessa edição do curso eu reduzi um pouquinho o horário, até porque a gente está com muitas demandas, né? Não me oponho de passar em alguns encontros do horário para que a gente possa ficar discutindo, tá? Mas a gente também pode fazer isso. Então, tá, Patrícia, pode ser uma pergunta boa, mas como fazer parte de um grupo de pesquisa? Precisa de um convite do coordenador, entrar em contato? Bem, Patrícia, às vezes, obrigado também pela pergunta, às vezes é através do grupo de pesquisa que ocorre essa aproximação a produção daquele grupo, do que a área está fazendo, a aproximação de eventos. Então, primeiro é pesquisar quais são os grupos que estão relacionados aí ao seu interesse. Então, nas plataformas, assim, você pode pesquisar na página das universidades, nas páginas dos programas de pós-graduação, normalmente tem lá o link do coordenador. Claro que o coordenador ele pode convidar quem está ali naquele, né, na realidade dele, que está ali circulando, alunos. Então, quem é externo, o caminho é esse, né? Mandar um e-mail, perguntar se pode participar, ou conhecer um pouco a logística de como funciona esse grupo de pesquisa, qual é a regularidade, qual é a proposta desse grupo. Então, tem grupos que vão discutir só texto, tem grupos que vão discutir textos e elaborar eventos, publicações coletivas, né? Então, assim, a gente tem uma diferença de grupo de estudo e grupo de pesquisa.
que às vezes assim são próximos, né? Ou seja, um grupo de pesquisa é um grupo de estudo também, né? Mas dentro do grupo de pesquisa nós temos algumas categorias. Então, é o aluno que está no mestrado, doutorado, ou é só o professor, é o pesquisador. Então, o caminho seria esse, seria procurar um professor, né, assim, claro, por uma área que te interesse, por uma área que você tem desejo de pesquisar, para que você possa se inserir naquele grupo, e isso é um caminho muito bacana e interessante, assim como as disciplinas especiais, de você se aproximar, né, a pós-graduação, ao universo da pós-graduação, através desse caminho. A UFRJ, então, nesse período já não tem mais, o prazo de aluno especial já passou, todas essas informações, elas ficam nas páginas. Então, tem período específico para a pessoa participar como aluno especial, né? Se candidatar a uma vaga dessa. Então, funciona dessa forma. Certo? Questões, pessoal? Lá no Classroom, enquanto está aparecendo aqui algumas questões, então, assim, nós vamos abrir. Juliana está por aí. Juliana Cavalcante é minha bolsista, né? Foi de IC, bolsista de extensão, vai me ajudar lá também no Classroom. Então, a gente vai abrir lá um tópico para que vocês se apresentem, para que vocês falem um pouquinho de vocês, falem também da pesquisa que cada um desenvolve, né, ou que gostaria de desenvolver, né? Ô, Juliana está aí, agora que eu vi a fotinho. Porque a gente vai entender, né, para esse curso, o Classroom como um debate complementar ao que não vai dar tempo aqui pela própria logística pensada para essa atividade, tá? Caroline, vou precisar sair porque, assim, pessoal, só não esqueça, por favor, de preencher, vou postar aqui novamente, de preencher a lista de frequência e, além disso, não esquecer de entrar no Classroom. A gente já teve um pouquinho, agora já estamos com 21, mas mesmo assim temos 38, estávamos aqui, eu acho que com 40 e pouquinho, né? E nem todo mundo está lá ainda. Bem, mais alguma pergunta? Para acessar o Classroom é necessário ter e-mail vinculado ao Gmail? Eu acho que não. Juliana, não sei se você pode responder, eu acho que não necessariamente. Sim, é necessário. Necessário? É necessário ter e-mail vinculado ao Gmail, porque senão não aceita no Classroom. Sim. Não sei por que, Juliana, eu tive a impressão que uma vez eu coloquei alguém com Hotmail, mas talvez a pessoa não aceitou, não entrou. Mas aí, Romualdo, então sim, Juliana é especialista nessas questões. Eu acho que a pessoa não consegue nem receber o convite do e-mail. Sim. No Hotmail não recebe. Tá. Assim, o que eu fiz, para quem chegou depois, eu não mandei o convite do Classroom direto, eu mandei só o código pelo e-mail que vocês receberam com esse link, né? Que vai ser o mesmo link para todos os encontros, tá? Por que do Classroom? Porque é no Classroom que a gente vai complementar o material, né? Então, por exemplo, os slides de hoje, até amanhã eu estou colocando lá, essas atividades até amanhã, textos que por acaso eu fui falando aqui, vou colocar lá livros de referências metodológicas, os slides também dos professores convidados a partir da próxima semana também. Então, esse material lá, o Classroom, vai ser importante para que a gente crie a nossa comunidade do curso, né? Bem, como nós temos isso, Caroline, obrigado. Como nós temos aí, Antônio, a data de inscrição para ingresso, o mestrado e doutorado mudou, continua a mesma. Bárbara, você diz o período de seleção, mais ou menos? Como eu falei, antigamente ele era por volta de setembro, as provas acontecendo em novembro. Agora, por conta do atraso, né, do calendário da universidade, desse ano, as inscrições estão previstas agora, para novembro e dezembro, com seleção no próximo ano. Tá? E eu acho, eu tenho que fazer esse dever de casa. Eu acho que dessa próxima seleção, não sei se alguém aqui já está lendo e poderia me ajudar, principalmente no caso da UFRJ. Eu acho que a pessoa fará primeiro a prova, e sendo aprovado, ela vai apresentar o pré-projeto. No passado, eu tive essa sensação, não sei se o edital foi retirado da página justamente por isso, porque no passado, no momento da inscrição, o candidato já entregava de modo impresso ou anexava por e-mail a documentação. Isso, se foi isso mesmo que eu entendi nesse edital anterior, dá mais tempo para a pessoa preparar, né? Porque aí você entregaria o pré-projeto só
em 2022, né? Depois que passar a seleção, isso significa que tem mais tempo. Milena está dizendo, precisa apresentar o pré-projeto na inscrição. Então, posso ter lido errado. Mas eu não sei se o do mestrado e do doutorado, como são editais diferentes, né? Mas, assim, para quem está buscando aí letras neolatinas, a gente já teve uma mudança. Agora não temos mais vagas separadas pela língua francesa, espanhola, italiana. A gente tem um bloco lá de vagas, isso acabou também aumentando, né? Eu acho que vai ter mudanças aí na seleção, mas o melhor é ler os editais, gente. Assim, eu posso estar falando por experiência, né? Mas o ideal é ler o edital de cada instituição. A Heloísa, Antônio, o estágio pós-doc, o edital é o mesmo? Não. Heloísa, normalmente, assim, o pós-doc, você não precisa de edital. Você, assim, participa do edital quando você quer concorrer a uma bolsa, né? Porque, às vezes, assim, o programa tem uma bolsa... Agora eu estou vendo a Heloísa, que agora está com a câmera. Quando você quer concorrer a alguma bolsa, né? Sendo da FAPERJ, ou da CAPES, ou de outra instituição, de outro órgão de fomento, sim, você tem um edital. Do contrário, é você mandar um e-mail para o programa para saber quais são as exigências, né? Então, normalmente, a exigência um pré-projeto, um plano de ação, assim, do que você quer desenvolver como, assim, porque normalmente um pós-doc, além da pesquisa, você faz alguma ação na universidade, né? E um possível orientador. E aí esse orientador lê o seu projeto, emite um parecer e se estabelece um início do trabalho, né? Então, não demanda de edital específico para pós-doc, tá? Luana, obrigado você. Bem, olha, eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos, ou quase 8. Se vocês quiserem, eu posso falando um pouquinho da estrutura do projeto, até porque é um assunto que a gente vai falar aí na próxima semana também com o professor Leandro, né, convidado, e vai ser o tema da atividade que vai ficar lá, né, uma atividade para vocês pensarem. Então, como foi falado aqui, né, cada vez mais as universidades elas acabam exigindo um pré-projeto. Então, pré-projeto significa o quê? Que não é um projeto pronto, né? Quando o pesquisador ele entra, seja no mestrado ou no doutorado, o programa de pós-graduação entende que o pré-projeto é um ponto de partida. Então, assim, projeto significa, de fato, um planejamento. O candidato, o pesquisador, quando elabora um projeto, seja aí de ensino ou de pesquisa, mas a gente está falando aqui de pesquisa, ele tem que mostrar que conhece essa linguagem acadêmica, que ele consegue, nesse projeto, recuperar alguns autores que são fundamentais. Então, eu não posso falar de sei lá, política linguística se eu não cito alguns autores que são considerados canônicos, né? Não só canônico, mas assim, eu não posso ter só autores secundários. Quando eu digo secundário, um autor que lê o outro, que lê o outro, e cita aquele que é mais importante no campo de debate. Então, nós precisamos perceber uma certa motivação. Isso também é importante reforçar que cada vez mais aquela parte de introdução, ela também precisa deixar de ser um pouco uma introdução técnica, e você precisa aparecer também como pesquisador, como professor, contar a sua trajetória, por que você apresenta aquela ideia, de onde surgiu aquela ideia, né? Então, assim, nós temos nos últimos tempos, por essa linha mais, né, de ruptura de pesquisa na base interpretativista, de natureza qualitativa, a gente tem esse pesquisador que se coloca, seja na primeira pessoa do singular, que é possível no projeto, ou na primeira pessoa do plural, ou na terceira pessoa, mas muitos projetos que aparecem na primeira pessoa do singular, nessa introdução que ela deixa de ser meramente proforme, assim, bem, como esse trabalho se estrutura para mostrar um pouco a história de vida desse professor, né? Como ele chega nessa pós-graduação. Então, o gênero do projeto de pesquisa, sendo entendido um pré-projeto como esse caminho que vai levar você a defender uma ideia, o que é mais importante, de uma certa forma, é mostrar que essas partes se comunicam. Então, quando a banca vai avaliar um projeto, é de fato perceber que o título do projeto ele dialoga, com uma certa forma, com o tema que você propõe, com a revisão bibliográfica, né, que você fez. Alguns projetos vão ter revisão bibliográfica, outros vão ter somente fundamentação teórica. Então, e outros que repetem revisão bibliográfica e fundamentação teórica, é saber que você precisa, pelo menos, ali colocar
de 2 a 3 autores, né? Assim, não se espera que faça um projeto somente com um autor, por uma única ótica, né? Então, assim, até para você elaborar esse texto do pré-projeto, do projeto, aqueles conhecimentos de natureza prática e metodológica, né? Você tem que saber resenhar esses autores, não é uma mera comparação, você tem que saber, não é uma mera, né? O que é muito comum em alguns textos de você, um autor diz isso, aquele autor diz aquilo outro, aquele diz aquilo outro, e aquilo acaba ficando muito solto, né? Então você precisa ser um pouco leitor desses autores para poder ir dialogando, conversando esses autores, seja na revisão bibliográfica, que tem como papel mostrar o que a área já fez até aquele determinado momento e como a sua pesquisa se insere para ir além, né? Para contribuir, ou às vezes só para compilar, né? Não que a gente precise ir além em algumas pesquisas, né? Normalmente também etapas que geram, né, uma certa dificuldade, e aí vocês vão ver na próxima aula. Então, nessa atividade que eu vou colocar, é uma atividade de relacionar essas etapas que eu estou falando um pouquinho rapidamente, qual é a função, o papel delas, de cada uma delas. Mas uma etapa que às vezes gera muito uma confusão são os problemas, né? Porque, de fato, todo projeto de pesquisa, o pré-projeto, ele parte de um questionamento. Às vezes você não tem, de modo muito claro, essa pergunta, esse problema, mas você precisa se exercitar a gerar um questionamento. Então, essa pesquisa que vai ser desenvolvida, ela pode responder a uma pergunta, a 2 perguntas, mas eu não recomendaria pré-projetos ou projetos que você tem ali 4, 5 perguntas, porque isso, de uma certa forma, mostra para quem está te avaliando que talvez cada pergunta é um caminho diferente de estudo. Então, quando eu acabei de falar há pouco que o pré-projeto, ele às vezes até é um gênero um pouco repetitivo, ele é um pouco gênero repetitivo quando você sente uma coerência entre as partes. Quando você percebe, né, que uma parte finaliza e você precisa, de uma certa forma, retomar para a outra, ele vai quase uma espiral, né? E o problema de pesquisa, ele é decorrente daquilo que você apresenta um pouco antes, né, da introdução e motivação, da revisão bibliográfica, mas ele parte de um questionamento desse referencial teórico que você leu, ou parte de um questionamento de uma determinada situação de trabalho, né? Mas sempre uma pergunta que você não vai responder com sim ou não, né? Então, você não pode perguntar assim, qual é a melhor metodologia para o ensino de espanhol no contexto em que eu trabalho? Não pode ter uma pergunta que você não necessariamente vai demandar um mergulho científico, um planejamento de etapas. Se for uma pergunta que você resolva facilmente, ou com sim ou não, com certeza há um problema na redação dessa pergunta de pesquisa. Então, essa pergunta de pesquisa, ela precisa, de uma certa forma, te levar para um caminho, né? Para um caminho investigativo com etapas e procedimentos. E essas etapas e procedimentos vão ser respondidas na parte que eu considero um pouco mais complexa, que é a parte do desenho metodológico. Mas antes do desenho metodológico, é muito importante pensar, e aí às vezes são caminhos, né? Então, assim, algumas pessoas primeiro escrevem o seu problema, e o problema vai orientar a redação dos objetivos, não é? Há outras pessoas que escrevem os objetivos, e dos objetivos elas vão escrever os problemas. Mas, claro, que são etapas que precisam dialogar, né? Eu não posso ter, por exemplo, 6 objetivos na pesquisa e ter 2 perguntas, problemas que não mencionam todos esses objetivos, né? Então, eu sempre vou por uma linha de pensar muito, na verdade, primeiro o problema, de pensar a grande pergunta, né, de você tentar ir desenhando, esboçando essa pergunta científica que vai sulear, né, e não nortear, que vai guiar, que vai orientar o seu desenho ali do projeto, inclusive metodológico, e aí sim você pensa os objetivos, né? Eu acho mais fácil, inclusive, assim, sendo muito realista para os tempos que nós temos, né? Bárbara, nós temos assim muitos projetos de pesquisa, tem pessoas que, alguns editais vão dividir os objetivos em principais e secundários, outros objetivos gerais e objetivos específicos. Eu prefiro mesmo principais e secundários, porque eu acho que geral e específico, qual é a nomenclatura? Posso ter me enrolado agora na explicação, mas eu acho que quando a gente coloca
objetivo geral, de fato, é aquele mais importante, né? É aquele que, na verdade, o trabalho vai dar conta. E, de uma certa forma, os outros, eles não podem ser outros objetivos, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado se são outros objetivos, porque esses outros objetivos te levam a responder essas perguntas também. Já quando a gente pensa objetivo secundário, é, de fato, um desdobramento daquele principal. Então, assim, pensando que para eu responder o principal, que vai encabeçar a minha questão, problema, eu posso ter desdobramentos. Antes de passar a palavra para a Rafaela, algo que a gente tem que considerar muito, pessoal, agora, né? Qual é o desenho dos estudos atualmente? Cada vez mais nós temos dissertações e teses, inclusive na área de espanhol, na área, vamos ampliar, de linguística aplicada, de outras línguas, trabalhos menores. Então, assim, a gente atualmente tem tese de doutorado de 150 páginas, de 170 páginas, não sei por que minha câmera fechou, né? Deixa eu tentar abrir. Então, assim, não adianta eu querer construir também muitos problemas, muitos objetivos para um tempo também que cada vez mais a gente tem menos tempo real, de fato, para pesquisa, menos página, a gente precisa deixar de ser prolixo, a gente precisa ser mais objetivo na nossa redação acadêmica. Então, eu acredito normalmente nisso, né, que a gente possa ficar em 3 objetivos no máximo, em 2 perguntas, porque senão esse já vai ser um questionamento da banca. Bem, muitas perguntas pode levar a banca a imaginar que são muitos interesses e interesses que não dialogam. Há um referencial teórico que vai... às vezes, cada pergunta vai levar para um referencial teórico, vai levar para um objetivo. Então, é algo que a gente precisa ter em mente, tá? Bem, Rafaela, vou te passar a palavra. Não sei por que eu não consigo mais ligar minha câmera. Eu estou tentando aqui ligar a câmera e ela não estou conseguindo. Não sei se é uma questão de conexão, mas de qualquer forma eu tento ligar aqui do outro perfil, que acho que ainda estou online na minha outra conta, e aí vocês vão me ver um pouquinho de lado. Sem problema. Posso ir fazendo a pergunta? Sim, Rafaela, está um pouquinho baixo para mim o som. Não sei se é só para mim. Está me escutando melhor? Agora sim. Sim, tá. Então, eu tenho uma pergunta em relação à questão de organização, especialmente com respeito aos objetivos. Porque eu tinha visto no modelo de anteprojeto da UFRJ que eles aconselhavam colocar os objetivos já na introdução. Só que, pelo meu desenho de projeto de pesquisa, eu acabei inserindo na introdução, porque eu segui o que estava como modelo, mas não me agradou. Por mim, se eu pudesse escolher, eu teria posto mais para o final, depois de ter desenvolvido a parte teórica. E aí minha pergunta vai justamente nisso. A gente tem que seguir exatamente o modelo que está no anteprojeto ou existe uma certa flexibilidade em relação a essas questões como onde colocar os objetivos, por exemplo? Sim. Bem, Rafaela, o ideal é seguir o modelo que está sendo solicitado por aquela instituição, né, de ensino e de pesquisa, até porque isso pode ser parâmetro de avaliação, mas isso principalmente em relação às etapas que precisam constar, né? Para essa edição, por exemplo, a Milena até trouxe aqui uma informação de que acha que tem que entregar o projeto mesmo, talvez eu possa ter feito uma confusão, mas eu reparei numa outra aluna que está interessada em prestar, disse que teve uma redução de páginas. Então, foi você também, não foi, Rafaela? Você e mais alguém me disse isso. Então, isso significa que às vezes a gente tem que tem que ser mais sintético, mais resumido ainda para dar conta daquela nossa ideia, né? Então, assim, eu te diria para respeitar as etapas. Mas, assim, nada impede, quando o edital pede para você colocar na introdução também os objetivos, que, de uma certa forma, vai nessa linha do que eu falei do espiral, que eu entendo o projeto pedagógico, assim, ele precisa, de uma certa forma, o texto do projeto, ele precisa orientar o leitor já desde o início qual é o direcionamento ali do seu estudo. Então, na sua motivação, na sua introdução, de onde você está falando, até onde você caminhou para chegar naquela ideia. Ao final dessa etapa inicial ali da introdução, de
uma certa forma, você já apresenta suas questões, sim. Você já pode apresentar seus objetivos, sim, né? E você pode, inclusive, caso o projeto tenha essa sessão de repetir ali os objetivos, é o objetivo já na cara de objetivo, com verbo, no infinitivo, né? Na introdução, às vezes, você pode escrever o seu objetivo com formato de pergunta indireta, né? Ou, às vezes, com o próprio verbo no infinitivo, usando um sinônimo, né? Porque isso é um outro detalhe que a gente precisa ter, né, da nossa correção linguística, de não repetir tantas palavras, repetir, né, no mesmo parágrafo, tá atento que a gente não vai repetir ali, muitas vezes a palavra, não sei, escola, 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 aluno, 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 então a gente também precisa de um tempo dentro daquela, como eu falei, do trabalho de natureza prática, para a revisão dos nossos textos, para verificar se a ideia está clara, mas assim, não vejo problema de colocar os objetivos na introdução, porque você vai estar complementando de como a sua história de vida, como a sua história como pesquisadora se vincula a esses interesses investigativos, entende? O único cuidado, que isso acontece muito, inclusive em trabalhos já prontos, que vão lá para a banca de defesa, é que às vezes o pesquisador ele reescreve tanto o objetivo que ele cria objetivos diferentes para a pesquisa. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, assim, o trabalho já pronto é a mesma coisa. Quando o trabalho está pronto, a gente tem que sempre reler introdução e conclusão, principalmente para verificar se está batendo, né? Porque às vezes você lança lá uma questão, um problema da sua pesquisa, só que você responde outras questões lá no final do trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado durante o projeto, que ele precisa repetir algumas etapas, precisa ir orientando o leitor, retomando, né, alguns aspectos importantes para você não reescrever o seu objetivo, levando o leitor, no caso ali a banca, né, que a gente acaba escrevendo para esse interlocutor banca, para que ele não entenda um outro propósito ali no seu projeto. Porque às vezes isso pode acontecer de uma forma muito, sabe, espontânea, inclusive, né? Ok? Bem, Maria levantou a mão. Não sei por que não estou conseguindo mais ligar essa câmera. Eu aperto aqui e ela fecha automaticamente. Deve ser um probleminha aqui da configuração. Oi, tudo bom, professor? Na verdade, eu estou vendo a sua câmera sim, só que está de lado. Isso, mas não desse que eu estou falando. Eu estou logado de 2 computadores, porque do outro eu estava projetando. Ah, entendi. Então, você comentou sobre o mestrado e doutorado na UFRJ. Na verdade, a minha dúvida é como eu seria uma aluna de fora, né? Eu não sou da UFRJ, mas eu gostaria muito de ver o edital. Só que eu fiquei um pouco perdida. Eu não sei exatamente qual site que eu tenho que procurar. Não sei se é exatamente o tipo de dúvida que eu poderia tirar aqui com você, mas se alguém puder me dar uma luz, qual é o site que eu vejo? Não, sim. Sim, Maria. Opa, já mandaram. Aqui. Gente, que vocês são muito rápidos. Obrigada. Sim, que bom. Não, a Rafaela já postou. Esse site da pós-graduação ele vem sendo atualizado, inclusive do programa que eu atuo, que é o de Letras Neolatinas. Então, assim, se por acaso você clicar lá na minha foto, vai entrar no currículo da professora Ângela. Então, assim, ele ainda está com alguns errinhos, mas é importante, né, visitar esse site, mas depois eu posso colocar lá no nosso também, no nosso Classroom, tá? Posso colocar lá alguns sites que são interessantes. Muito bacana, porque eu estou com um projeto de pesquisa na área, né, de linguística aplicada, e eu ia começar agora a dar uma pesquisada nas linhas de pesquisa que tem aí, só que realmente da UFRJ eu não conheço nenhum professor. Aqui é o primeiro contato que eu estou tendo, então muito obrigada por compartilhar o link, eu vou dar uma olhada assim. Beleza, Maria, obrigado. O que precisarem, né? Bem, pessoal, mais alguma questão? Que eu acho que eu já tomei um pouquinho aí do tempo falando de vocês, falando do projeto em si, mas eu acho que é o que eu falei, a gente pode passar aqui do horário, eu que fiz a opção de reduzir o horário do assíncrono mais do síncrono mais para que vocês pudessem participar do curso. Bárbara fez uma pergunta agora, né? Qual é o número de parágrafos que deve conter mais ou menos a introdução do pré-projeto? Quer dizer, normalmente as pessoas dizem, né? Assim, existe aí uma orientação para uma introdução ter mais ou menos 1 página,
uma página e meia, mais ou menos, mas eu acho que isso depende muito, sabe, Bárbara? Eu acho que, como atualmente a gente está também numa linha, Maria, sua mãe ainda está levantada, mas Maria acabou de falar, né? Como a gente está numa linha também muito assim, construindo uma linha epistemológica que as narrativas são importantes, né? Assim, quando a gente pensa que escutar esse sujeito, esse participante, as histórias que ele traz, por que ele está querendo desenvolver tal pesquisa, como o sujeito aparece mais no texto, eu acho que essa questão de uma página e meia tem sido revisitada. Mas, claro que, assim, o gênero projeto é um gênero um pouco repetitivo em algumas partes, sim, mas a gente também tem que ser coerente de saber que, bem, se eu tenho uma introdução de uma página e meia, metade da página, não posso ter uma fundamentação teórica de 2 parágrafos ou 3, né? Porque senão a banca também acaba analisando um pouco a proporção dessa divisão, né? Então, pode achar, nossa, tem, sei lá, 3 páginas só de referências bibliográficas, mas a pessoa citou poucos autores. Então, também tem aquela diferença, né? Que uma coisa é as referências que você usa, outra coisa é a bibliografia que você leu, pesquisou, se embasou e que vai citar ali. Então, eu digo um pouco assim, sessões que sejam proporcionais. Claro que problema, objetivo e hipótese, quando o pesquisador, né, ele é favorável às hipóteses, são etapas menores, né? E as etapas que demandam, né, uma redação um pouco maior, introdução e motivação, porque às vezes também, né, dependendo do projeto, você tem introdução / motivação, revisão bibliográfica, quando tem revisão bibliográfica, fundamentação metodológica, desenho metodológico, ou seja, isso precisa ficar claro, né? Isso precisa ficar claro para quem está avaliando. Uma boa alternativa também seria esse professor que elabora o projeto contar, né, sempre com uma outra pessoa como interlocutor desse projeto de pesquisa inicial. Então, se esse interlocutor, sendo da mesma área, de outra área, não entendeu determinada etapa, determinado parágrafo, mas principalmente a questão metodológica, porque duas etapas que podem derrubar, vamos usar essa palavra, né? Podem acabar impossibilitando a aprovação de um projeto justamente, né? Desenho metodológico, quando isso não está muito claro. E a gente vai ter uma fala aqui no curso só para isso, né? De pesquisa aplicada, o último encontro, e quando a fundamentação teórica ela também não dá conta, novamente, do objetivo que você propôs, da sua questão problema, quando há contradições de linhas teóricas dentro dessa fundamentação teórica, ou quando você, vamos dar um exemplo aqui, você vai falar de gênero discursivo e você não cita os autores clássicos, né? Você cita alguém que fez um trabalho sobre gênero, cita 2, 3 pessoas que trabalharam sobre gênero, mas esqueceu de mencionar os autores considerados mais canônicos, né? Então é mais nesse sentido que a gente precisa se preocupar. Certo? Bem, pessoal, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma questão. Peter, tudo bem? Um abraço. Andressa também, sem problema, gente. Quem precisar sair, de fato, acho que a gente pode encerrar agora. Obrigado aí pela presença. Quem, por acaso, assim, tem algum amigo também que se inscreveu, porque, como eu disse, nós temos aí 77 inscritos e no primeiro encontro já um número pequeno, né? Então, não sei se tem algum amigo que fez a inscrição com você, que o e-mail foi para o spam, que não recebeu, mas compartilhe também, né, que com quem se inscreveu, né, o comunicado que as aulas já começaram e que na próxima sexta-feira estaremos aqui recebendo o nosso primeiro convidado, o professor Leandro. E não esqueçam, acredito que até amanhã o Classroom vai estar lá atualizado para que vocês possam participar, tirar suas dúvidas por lá também, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado, boa tarde, tchau, tchau, um abraço. Obrigada, Antônio, boa tarde. Tchau, tchau, Ana, tchau, tchau. Elton, o programa de seleção de mestrado da FRJ já abriu? Então, Elton, vai abrir.
o edital vai ser divulgado. Estava na página, foi retirado, deve ser por algum problema e vai ser recolocado aí, acredito eu, nos próximos dias. Certo? Então, vou interromper aqui a gravação. Um abraço, pessoal.